Bom dia, gente. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a nossa querida a, as nossas queridas dispersões, solução química e mistura. Tudo bem? Então, primeiro a gente precisa de falar um pouquinho sobre o que é essa dispersão. Então, a dispersão ela vai ser quando a gente coloca, por exemplo, a gente mistura componentes entre si, por exemplo, água e areia, água e sal, tudo bem? E aí eu vou gerar esses tipos de dispersões de moléculas. Então a solução, por exemplo, você não vai conseguir ver uma distinção, que a solução ela está solvida, literalmente, por exemplo, água e sal. Você está ali, você não consegue ver as partículas ali, tá? Nem microscopicamente, tudo bem? Você consegue ver. Já o coloide, você consegue, por exemplo, ver ele no microscópio, tudo bem? O coloide é como se tivesse partículas maiores que tem menos solubilidade, tudo bem? E aí ela vai ficar meio que dispersa ali no solvente, tá bom? E já a suspensão são partículas muito maiores que vão ali ficar solvidas. Por exemplo, solução eu tenho água e sal, tá? O coloide eu tenho a maionese, tá? Por exemplo. E, na verdade, talvez a maionese seja considerada suspensão, tá? Mas eu considero coloide. A suspensão, ela vai ser, por exemplo, água e areia, tudo bem? Então, aqui eu tenho essas apresentações de partículas, tá? Então eu vou ter na solução invisíveis, aqui eu vou ter no ultramicroscópio, e a suspensão eu consigo ver já no microscópio óptico, tudo bem? Porque elas são grandes, tá? Então, essas aqui não sedimentam. O coloide, se eu for para uma outra centrífuga, ela vai sedimentar também, e na centrífuga comum, só a suspensão por causa do tamanho das partículas. Tudo bem? Aqui eu consegui tirar com um filtro comum, por exemplo, água e areia, tá? Aqui no ultrafiltro, e as partículas diversas, elas só vão ser retiradas, não conseguem ser retiradas por filtro. E aqui o diâmetro que não é importante pra gente agora, tá? Então, as soluções envolvem um solvente e um soluto, tá? E aí eu vou ter uma solubilidade entre eles, tá? Então, o soluto vai se dissolver no solvente. Por exemplo, eu tenho lá, pego o meu achocolatado e coloco dentro do meu leite, tá? E misturo. E ele vai ter uma certa solubilidade. Se for Todd, vai ficar tudo lá em cima, né? A gente sabe. Bom, então eu vou ter aqui embaixo, por exemplo, um solvente mais um soluto, gerando uma querida solução, tá bom? E aí, quando aparecer solubilidade nos gráficos lá do Enem, que o Enem não costuma pegar muito, mas o Nesp, por exemplo, pega bastante. Solubilidade é só você olhar nosso querido coeficiente. Então, o que é o coeficiente? É quantas gramas de soluto se dissolvem em 100 gramas de água, tudo bem? Então, eu vou lá, 100 gramas, tá? Então, eu tenho 60 gramas, tá, de soluto, sendo dissolvidas em 100 gramas de água, em 100 gramas de água, por exemplo, aqui, ó, em 68, 67 graus Celsius, tá bom? E é só analisar onde está no gráfico, tá? Normalmente, essa curva de solubilidade vai ser apresentada assim. Por exemplo, aqui do nitrato de chumbo, tá bom? Do cloreto de potássio, tá? E do cloreto de sódio. A gente ainda vai ter uma aula de nomenclatura, tá, gente? Tá? Normalmente, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade, tá? Mas existem casos que são específicos que vai ser o contrário. Quanto mais você aumenta a temperatura, menor a solubilidade. Tudo bem? Aqui no caso, todos com o aumento da temperatura foi maior a solubilidade. Não, na verdade o NaCl se manteve mais ou menos constante, ó. Mas ele ainda aumentou. Tá bom? Deu pra entender essa parte aqui? Isso aqui é importante. É só você analisar, por exemplo. Se a gente for... o texto me pedir... E normalmente com isso aqui são perguntinhas idiotas, que é só você analisar gráfico mesmo. Por exemplo, quantas gramas de potássio, cloreto de potássio se dissolvem em 100 graus? Aí é só você vir aqui, marcar 60, nananana.
Aí, ou ele vai te dar, por exemplo, com excesso, né? Por exemplo, eu tenho 120 gramas de cloreto de sódio. Quantas gramas a 100 graus Celsius vão ser dissolvidas? Aí você vai colocar 100 e vai ter um resto de 100, tá? Então, vai ter um corpo de fundo de 100, tá? Então, eu vou ter essa quantidade de soluto, a concentração, então, que é o que a gente vai estudar, que é a parte de solução, lembra? Se eu tenho uma solubilidade, eu vou ter uma concentração desse soluto dentro do meu solvente, tudo bem? Então, como eu disse, é a quantidade de soluto na determinada quantidade de solvente. Então, vamos começar pela concentração comum, que é massa por volume. A gente não pode confundir concentração comum com densidade, tá? Porque densidade é o quê? Densidade é massa por volume. Só que o que acontece? A densidade é a massa da solução pelo volume da solução, enquanto a concentração é a massa do soluto pelo volume da solução, tudo bem? Então tem diferença, a gente não pode, não é igual, tudo bem? Bom, a porcentagem que a gente vai chamar de título, que vai ser a minha concentração comum vezes meu 100. Por exemplo, quando eu colocar lá, vai ter uma questão com isso, inclusive, 0,9, tá? Aí vai estar lá por cento, né? Aí depois ele coloca assim na frente. Oh, Deus. É por cento. Aí coloca lá, volume por volume. Ou seja, o que isso aqui significa? Eu tenho 0,9, por exemplo, ml de determinada coisa, de determinado, por exemplo, ácido etanoico. Eu tenho 0,9 ml de ácido etanoico em 100 ml de água, por exemplo. Tudo bem? A concentração molar, que a gente vai chamar de molaridade, tá? Que é o meu mol por volume, tá? E aí a minha molaridade vai ser o meu número de mols pelo meu volume, tudo bem? Ou seja, como que a gente sabe, como que a gente acha o número de mols? A gente não pega, quando a gente não vai lá, acha a massa molar, e aí a gente descobre quantos mols eu tenho dentro dessa massa molar. É a mesma coisa que eu pegar a massa do meu soluto e dividir pela massa molar vezes o meu volume, tudo bem? Opa! E a concentração em ppm, que significa partículas por milhão, que é a minha massa pelo meu volume. Então, a massa do meu solvente, do meu soluto, pela massa do meu volume, tudo bem? E aí ela já dá em concentração de ppm. E aí, quando a gente fala sobre solução, é quando eu misturo coisas diferentes. Concorda comigo? Por exemplo, eu pego sal e água, tudo bem? Eu vou ter uma concentração de sal na água. Tá? Agora a mistura por exemplo, eu pego um suco de limão e eu acrescento mais água. Na verdade, isso vai ser uma diluição. Aqui no caso da mistura, desculpa, eu confundi. A diluição é quando eu acrescento mais água, tudo bem? E aí eu vou mudar essa concentração e eu vou aumentar o meu volume só. A mistura, ela já vai ser... eu misturo componentes, tá? Eles podem ser diferentes. No caso, vai ser uma mistura... por exemplo, se eu colocar ácido clorídrico mais uma solução de hidróxido de sódio, o que vai acontecer? Eles vão reagir. Então vai ser uma mistura que reage, tá? Uma mistura que vai ter uma equação de reação. Já um tipo de mistura de mesma coisa, se eu falar aqui de mesma... é a mesma coisa. Por exemplo, eu coloco ácido clorídrico com ácido clorídrico. Tá? Só que em concentrações diferentes. O que vai acontecer? Eu tenho uma mistura, tudo bem? Em concentrações diferentes. E se for de mesma concentração, é só uma diluição. Se for igual, tudo bem? Então, eu tenho o caso dos solutos iguais, é só você multiplicar. Se os solutos forem iguais, você multiplica a concentração vezes o volume, que vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Então, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final, por exemplo. Tá? Eu tenho lá uma concentração de 0,9, tá? Gramas por litro. Aí eu tenho um volume de 200 ml. Tudo bem? E aí, eu quero achar a minha concentração para o meu volume de 1000 litros, de 1000 ml, tudo bem? 1 litro, tudo bem? E aí é só você fazer normalzinho, então fica 0,9 vezes 200 dividido por 1000, vai dar minha outra concentração, tudo bem?
quando eu tenho solutos diferentes, só que eu não tenho uma reação entre eles, tá? Então, eles não vão fazer uma reação. Então, é só você somar essas soluções, tudo bem? Esses solutos juntos, e aí você vai analisando. Então, CV mais CV é igual CV mais VCV, desculpa. Tudo bem? Eu tô um pouquinho de sono, por isso que eu tô meio retardado assim na fala. Bom, deu pra entender isso aqui de solutos diferentes, sem reação? Por exemplo, eu tenho... Eu não consigo pensar num caso agora, mas eu tenho dois solutos que não reagem, vamos falar assim. Mas aí, um tem concentração de 1 e o outro tem concentração de 2, tudo bem? E eles são solutos diferentes, tá? E aí eu tenho um volume aqui de 200 ml, tá? Vou deixar só um 2 aqui. E aqui eu tenho um de 500 ml. O que você faz? Você deixa lá o C3. E como o volume final, pela lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria. Ou nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente tem que lembrar que a gente também não vai perder volume dentro do sistema fechado, tudo bem? Então o que vai acontecer? A gente vai somar esses 200 ml com 500 ml, vai dar 700. E aí você consegue achar essa concentração. Tá dando para entender? Ou tá muito rápido, tá muito confuso? Eu explico de novo. Mai. Ok, então. Bom, aí quando for solutos diferentes, mas tiver reação, que é, por exemplo, o caso do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, eu vou ter que montar a minha reação, eu vou ter que balanceá-la, eu vou ter que somar o volume deles e achar quem é o excesso, quem é o limitante, que é a parte de estequiometria, tá? Então, nessa aqui, quando eu falo sobre solutos diferentes com reação, vai entrar mais estequiometria do que qualquer outra coisa, tudo bem? Aí tem que calcular a concentração, tá? Bom, e a gente tem a titulação ácido-base, que é o que? Nada mais é que uma reação de neutralização, tá? Então, uma reação de neutralização, ela gera um sal mais água, tudo bem? Se for entre coisas orgânicas, vai, por exemplo, formar um acetato mais água, tudo bem? O acetato é o nosso querido sal orgânico. Deu para entender a matéria? Ou ficou muito confusa? A gente vai aplicar ela agora. É basicamente isso aqui, tá? No vestibular vai complicar um pouquinho, porque hoje a gente começou fisicoquímica. A maior parte das pessoas tem uma tremenda dificuldade com fisicoquímica, mas fisicoquímica eu acho que é a parte da química mais... é a parte que eu mais gosto, inclusive, porque é a parte com mais cálculo e é legalzinha, porque, não sei, é gostosa. Você começa a aplicar as leis da física e é delícia. Bom, então, já que ninguém falou nada, eu vou começar, tá? Então, nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por outro de concentração de 10%, tudo bem? Então, ele tinha, sei lá, a porcentagem dele, mas agora ele vai ser substituído por um de 10%, tá? Com um novo princípio ativo. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e todo esse conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. Tá? Então, se eu tenho 10%, tá? Ele vai ser diluído até 1 litro. O objetivo é obter uma concentração final de 2%. Tudo bem? Em volume do princípio ativo. Que volume do larvicida deve conter um frasco? Pensa comigo. Vamos lá. Quantas vezes eu tenho que aumentar o meu volume? Porque vamos pensar assim, ó. Vamos montar aqui o coisinho da concentração. A concentração, ela é inversamente proporcional ao volume, certo? Então, quanto mais eu diminuo o volume, maior é a minha concentração. Então, concorda comigo que se eu aumentei o volume, o que vai acontecer com a minha concentração? Eu vou diminuir a minha concentração, que é o que ele está falando aqui, de 10% para 2%. Mas quantas vezes isso acontece? Se ele é diretamente proporcional, se aqui o volume ele
crescer, por exemplo, 3, aqui vai crescer 3. Então, quantas vezes diminuiu a concentração? 5 vezes, porque 5 vezes 2 é igual a 10. Então, o volume aqui no começo era 5 vezes menor. Deu para entender isso? Ou seja, a minha resposta é a querida letra D. Deu para entender isso? Você falou que estava no banheiro, quer que repita alguma coisa, Maia? Ah, sim. Bom, então vamos para a próxima questão. Eu tinha deixado isso aqui para poder resolver as questões. Não sei de onde veio isso aqui, não. Mas tá bom. O vinagre, produto alimentício resultante da fermentação do vinho, que, de acordo com a legislação nacional, deve apresentar um teor mínimo de ácido. Isso aqui já é titulação, tá? Vai ser um pouquinho mais complicado, vai ser a nossa questão mais complicadinha. O teor mínimo de ácido acético, tá? De 4%. Uma empresa está desenvolvendo um kit para inspeção sanitária. Então, para saber se no vinagre tem mesmo 4% de ácido acético. Tudo bem? Seja capaz de determinar se alíquotas de 1 ml de amostra estão de acordo com a legislação. O kit é composto por uma ampola que contém solução aquosa de hidróxido de cálcio, tá? A 0,1 molar, tá bom? 0,1 mol por litro. E um indicador que faz com que sua solução fique cor de rosa se estiver básica e incolor se estiver neutro-ácido. A gente chama isso aqui de fenolftaleína, tá bom? Porque ela dá essa cor rosa se estiver básico e fica incolor se estiver neutra ou ácida, tá bom? Considere a densidade do ácido acético igual a 1,10 gramas por centímetro cúbico. Vamos lembrar que centímetro cúbico é a mesma coisa aqui, ml. Tá? A massa molar do ácido acético igual a 60 gramas por mol. Tá? E a massa molar do hidróxido de cálcio igual a 74 gramas por mol. Qual é o valor mais próximo do volume da solução de hidróxido de cálcio? Em ml, tá? Então ele pediu em ml, que deve estar contido em cada kit de ampola, tá? Para regulação. Vamos lá, então. Não quer passar por quê? Ih, travou. Então vamos lá. Achei um quadro aqui pra gente fazer. Lembra que ele falou pra mim que era 4% de volume. Então o que quer dizer? Eu tenho 4 ml, tá bom? Porque tanto faz qual que é a medida que eu vou usar agora, porque ele falou que é volume. Então o que eu usar em um eu tenho que usar no outro. Ah, tá. Agora que eu entendi. Então eu tenho 4 ml para cada 100 ml. Então eu tenho 4 ml, que é 4 ml de ácido acético para cada 100 ml de água, por exemplo, nessa solução. Para cada 100 ml de vinagre, na verdade. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar um vinagre. E aqui eu vou colocar um ácido. Tudo bem? Então, o que acontece? Agora eu quero saber em 1 ml, porque qual que é a alíquota de vinagre que eu vou analisar? 1 ml, porque é o que fala lá, tudo bem? Vou voltar lá para você ver. Ó, o que ele fala? Ele quer preparar esse kit para poder analisar amostras do vinagre de 1 ml. Então vamos descobrir quantos ml de ácido acético eu tenho dentro desse 1 ml de vinagre, tudo bem? Então aqui vai dar X, tá? Então X vai ser igual, tá? Se a gente fizer a conta, vai dar 0,04. Tudo bem? ml de quê?
de ácido. Tudo bem? Bom, vamos lá. Próxima coisa que a gente precisa de falar, bom, se é uma reação, se é uma titulação, a gente viu que a gente precisa de neutralizar para a gente saber quanto que tem, a gente tem que formular a nossa equação, tá? Então, vamos montar aqui CH3 C dupla O OH. Tudo bem? O que a gente fala na química? Que os hidrogênios ioneáveis, ele só vai ser ioneável quando ele estiver ligado a um oxigênio. Tudo bem? E aí, para conseguir... Por exemplo, quantos oxigênios eu tenho aqui ligado a esse oxigênio? 1. Quando eu falo de química orgânica, tá, gente? Então, ele vai ser um monoácido. Tudo bem? No caso, ele é um oxiácido monoácido. Tá? Porque ele tem oxigênio. O que acontece? Então, se ele é um monoácido, quantos hidrogênios vai sair dele? 1. Tudo bem? Um hidrogênio aqui pode se desprender. Tá? Então aqui vai ficar tananã, mais hidróxido de cálcio. CaOH2. Tá? E aí, vai gerar então para mim um sal, que eu vou colocar só coisa. E esse aqui é o cálcio, tá? Cálcio e acetato. Que a gente vai chamar de acetato de cálcio, tá bom? Mais água. Tudo bem? Só que quando a gente cruza... Opa! Já dei o coeficiente. Quando a gente cruza, por exemplo, o cálcio, ele tem mais 2, tá? Tá vendo aqui o que tá cruzado? O OH é menos só e o Ca é 2. Então, quando a gente cruza com essa molécula aqui, o que vai acontecer? Eu vou ficar Ca mais 2. Então, eu vou ter cálcio, tá? E 2 acetatos, tudo bem? Porque eu vou cruzar. É um acetato para 2 cálcios, tudo bem? Certo? Então vai ficar assim. E o que vai acontecer? Quando eu vou balancear isso aqui, vai ficar o quê? 2 para o meu ácido acético, 1 para o meu carbonato de cálcio, 1 para o meu acetato de cálcio e 2 para a minha água. Tudo bem? Então eu sei que, para eu analisar, o que eu estou analisando? O hidróxido de cálcio com o ácido acético. Então, a gente sabe que a proporção é de 2 para 1. É extremamente importante isso aqui pra gente agora. Tudo bem? Bom, se ele é 2 para 1, ele deu para mim que a massa molar do coisa de cálcio, do ácido acético, ele é de 60. Então, eu vou ter uma proporção de 2, então é 120, tá? Se 2 é 2 mol para 1 mol. Então, é 120 para 74. Por quê? Eu tenho 60 gramas por mol de ácido. E se eu preciso de 2 mols de ácido e 1 mol de base para eles se neutralizarem, tá bom? Então eu preciso de 120 para neutralizar 74, tudo bem? E lá ele fala, para mim, quanto que deu aqui, ó? 0, desculpa, gente. Aqui, ó. Isso. Bom, aqui, vamos lembrar da minha fórmula de densidade? Que ele dá lá a minha densidade de ácido. Por quê? Aqui ainda está em volume. Eu preciso descobrir isso aqui em razão de massa. Tudo bem? Então, vamos lembrar da minha densidade. Então, aqui eu tenho 0... Aqui é 0,4, vai ser para mim o meu volume. Então, a minha densidade, ele falou que a minha densidade é massa por volume. Então, aí ele deu que é 1,10. Tudo bem? Então, ficou lá 1,10. Gente, que negócio chato de escrever. Tá? Igual, no caso vai ficar vezes, né? Porque, pensa comigo, se D é igual a M sobre V, você tem a densidade e o volume, D vezes V é igual a M. Então vai ficar 1,10
vezes 0,04. Tudo bem? E aí, quando eu faço esse 1,10 vezes 0,04, o que eu vou estar fazendo? Multiplicando. E aí, vai dar o quê para mim? Vamos colocar aqui. Sei lá. Isso aqui é igual a zero. Essa incógnita que eu nem eu sei o que é. Vai dar 0,044. Vocês querem que volte o raciocínio? Eu faço de novo. Porque ficou um pouco confuso, eu acho. Para vocês. Bom, vamos lá. Vou voltar rapidinho, tá? Então aqui eu descobri quantos ml eu tenho de ácido dentro do meu ml de vinagre. Aí... Tá, então eu vou até apagar aqui e a gente começa de novo. Não vou apagar não. Então eu tenho 4 ml, tá? Eu tenho 4 ml dentro do meu 100 ml de ácido. Por quê? Ele falou pra mim que eu tenho uma solução 4%, tá? De volume. Aí eu supus que era ml, porque não tem problema. Tudo bem? Então, quando ele falou lá que quer montar o kit para analisar 1 ml, então eu tenho que descobrir quanto de ácido acético eu tenho em 1 ml. E como ele falou para mim que a solução é 4%, então eu já tenho que descobrir e vai sair esse resultado em ml. Então vai dar 0,04 ml de ácido acético, tá? Dentro desse 1 ml de vinagre. Tudo bem? Até aqui? Bom, a partir disso, está em ml ainda. Eu preciso descobrir a massa para poder comparar com a massa do hidróxido de cálcio. Tá bom? Então, o que vai fazer? Ele me deu a densidade. Se ele me deu a densidade, o que eu vou fazer? Vou lá jogar na formulinha da densidade. Se densidade é massa por volume, que é o que está escrito aqui, tá? Densidade é massa por volume. Então, massa é igual a densidade vezes volume. E ele me deu. Tanto, na verdade, volume eu descobri e a densidade ele me deu. Então, ficou 1,10 vezes 0,04, que no caso seria ml aqui. E aqui em grama por ml. Então, eu tenho como resultado da massa, tá? Então, a massa de ácido acético dentro desse 1 ml é igual a 0,044. Deu para entender daqui? Beleza. Aí a gente pensa lá na reação. Se é uma titulação, a gente sabe que eu preciso de neutralizar, vai gerar. Toda reação de neutralização vai gerar um ácido, ou vai gerar um sal e mais água. Porque a reação de neutralização é um ácido mais base. Tudo bem? E a gente sabe que eu mostrei para vocês, que o nosso ácido etanóico, que é o nosso ácido acético, ele é um monoácido. Por quê? Porque eu tenho só um hidrogênio ligado a oxigênio. Tudo bem? Que é esse hidrogênio que vai sair de dentro da minha molécula para eu poder neutralizar o meu OH. Tá bom? Para virar água. Então, a formação de um sal orgânico, tá? Então eu vou formar um acetato. Tá? E aí eu vou misturar com hidróxido de cálcio. Quando a gente cruza as cargas, lembra disso? Então aqui no caso fica Ca mais 2 e OH menos 1, porque o cátion e o ânion, tudo bem? Então a gente sabe que eu tenho 2 cálcios, tá? E aqui eu vou ter só um hidrogênio. Ou seja, quando eu cruzo as cargas aqui, porque o O vai ficar negativo. Então se sair um hidrogênio, esse O volta a ter uma carga negativa, porque ele ainda pode fazer ele ainda quer receber um elétron. Então ele vai fazer essa coisa. Então o que vai acontecer? Eu vou ter 2 acetatos para se ligar com esse cálcio, que é um cálcio mais 2. Tá? Então é como se tivesse 2 sais para ligar nesse cálcio. Tudo bem? Então eu tenho 2 acetatos. Então, acetato 2 para um cálcio. Tá? Que é só uma representação aqui. Tá? E vai gerar 2 moléculas de água. E aí, quando a gente foi fazer o balanceamento, que é aquilo que eu mostrei para vocês, vocês têm que ficar contando de ladinho, do lado de tudo que tem no reagente, que tem no produto, vai dar 2 mols de ácido acético para 1 mol de hidróxido de cálcio. E aí vai gerar 1 mol de acetato de cálcio mais 2 mols de água. Até aqui deu para entender? Que aqui é balanceamento. Aqui essa conta aqui fechou, vocês falaram que deu para entender.
tá? Então, o último resultado que a gente teve foi 0,044 gramas, tudo bem? De ácido, tudo bem? Foi isso aqui. Aí a gente foi para reação, tudo bem? A gente descobriu quais são os coeficientes estequiométricos para a gente poder fazer. Então, se a gente sabe que 2 mols neutralizam 1 de base, tá? E vice-versa, eu sei que quando ele me deu lá, ele me dá aqui, ó, 60 gramas, tá? E 74 gramas, tá bom? Hidróxido de cálcio 74 e 60 gramas o ácido acético, tá? Então eu sei, por exemplo, que 120, tá? Porque é 2 mols de ácido, estão para 74, tudo bem? Lembra? Isso aqui está em grama. 0,044 estão para W, por exemplo. Tudo bem? Aí fazendo essa regrinha de 3, deu para entender o porquê que é isso aqui? Isso aqui é estequiometria simples, ó. Então eu tenho 2 mols de ácido acético para 1 mol. Então eu sei que em 1 mol eu tenho 120 gramas, então eu tenho 60 gramas por mol de ácido acético, são 2 eu multiplico por 2, e 74 gramas por mol de hidróxido de cálcio. Aí aqui a gente achou aqui embaixo 0,44, jogou aqui, é igual a W, certo? Aí então o meu W vai ser igual ao quê? Fazendo a conta, ele vai dar 0,027. Tudo bem? Só tô deixando esses cálculozinhos assim mais fácil. Mas se vocês preferirem, eu faço aqui também. Exatamente. A química, na fisicoquímica, a maior parte é regra de 3. A maior parte. Aqui, o que vai mudar, assim, é um pouquinho em termo, em eletro, tá? Porque aí você precisa de saber algumas outras coisas que não precisa. Mas o resto, estequiometria é quase regra, estequiometria é regra de 3, tudo é proporção, entendeu? Química é quase regra de 3 só, tá? É brincadeira, mas é real também. Opa, não acabei. Então, o que é isso aqui? Eu tenho 0,027 gramas de hidróxido de cálcio, tudo bem? CaOH2. Que foi que a gente acabou de descobrir. Tudo bem? Certo? Até aqui. E aí, eu tenho que descobrir qual é o meu volume, tá? Porque para comparar os volumes, que é o que ele quer saber. Lembra que, vamos voltar? Ele quer saber o quê? O meu volume da solução de hidróxido de cálcio. Se a gente sabe a massa, pela formulinha da densidade, a gente vai conseguir achar pela densidade não, que ele não deu a densidade, mas ele deu o número de mols que ele tem, tá aqui, ó. Opa. Ele deu aqui 0,1 mol de hidróxido de cálcio. Se ele deu essa concentração aqui, essa molaridade, eu consigo descobrir o volume, tá? Que é mol por litro. O que é um mol? É massa, tá? Massa da coisa sobre massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. No caso, quando eu falo sobre molaridade completa. Tudo bem? Então aqui vai ficar. Então, molaridade, que é a emissão, é igual massa comum, tá? Sobre a massa molar vezes o volume. O que a gente tem daqui? A gente tem molaridade, a gente tem a massa e a gente tem a massa molar. Agora é só correr para o abraço. Então vamos lá. Vou até trocar de cor aqui para ficar mais bonitinho. Bonitinho não, que tá feio. Só para ficar um pouquinho mais entendível. Tá? Então vai ficar lá. Ele me deu 0,1. Ih, essa cor tá difícil. Acho que essa aqui vai, hein? 0,1 de molaridade. Então eu tenho 0,1 mol por litro. Tá? E aí ele me deu a gente achou a massa. Certo? Que é 0,027.
E a massa molar dele, ele também deu, que foi aquele 74, que tá aqui, ó. Tudo bem? 74. E o meu volume, tá? Aí é o que a gente quer descobrir para assinalar. E aí quando a gente faz essas coisas, então eu passo lá 74 vezes 0,1, vai dar 7,4, tá? E aí vai ficar coisa sobre volume, tá? Então vai ficar 7,4 vezes volume, depois, tá? E 0,027 para depois dividir por esse 7,4. Ou seja, meu volume vai dar 0,036. Opa, tem mais um zero aqui. 0,0036. Só que aqui tá em litros. Por quê? Porque a minha molaridade ela é dada em mol por litro. Tudo bem? Se é dada em mol por litro, ela aqui vai sair em litro, meu volume. E ele falou que quer saber em ml. Ou seja, é só eu multiplicar isso aqui por 1000. Ou seja, eu vou ter um volume de 3,6 ml. Eu preciso de 3,6 ml na alíquota para poder neutralizar aquele 1 ml de ácido. Tudo bem? Então eu preciso de 3,6 ml de hidróxido de cálcio para poder neutralizar 1 ml de hidróxido de cálcio. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? E aí, quando a gente volta lá, a nossa coisa vai dar 3,7, que é a mais próxima. Tudo bem? Deu para entender aqui? O que é que volta? É uma questão complicada, é a mais complicada e cai bastante desse estilo aqui, tá bom? Mas também cai das outras, tá? Eu tentei trazer uma de cada tipo, tá? Então essa aqui é uma reação de neutralização, tá bom? Pra vocês. Qualquer coisa, vocês podem me chamar depois, quando for resolver exercício, alguma coisa assim. E aí vocês me chamam e aí eu já resolvo pra vocês. Bom, exercício 3. Deu pra entender ou vocês querem que volte alguma coisa? Alguém me responde, por favor? Bom, já que ninguém respondeu nada, poxa, vou continuar. Bom, o soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio. Tá? Então, é uma solução aquosa, então tem cloreto de sódio dissolvido, porque é solução, tá? Em água. Comumente utilizada para higienização ocular. Volto sim. Onde você quer que volta? Ou você quer que volta inteira? Na conclusão? Vamos lá. Molaridade, ela é massa por massa molecular. Porque lembra quando a gente pega, por exemplo, eu tenho 140 gramas de hidróxido de sódio, mas eu quero descobrir quantos mols eu tenho, o que eu vou fazer? Eu vou lá, faço a massa molecular de hidróxido de sódio, e eu pego essa massa e vejo quantas vezes cabe dentro dessa massa molar. E aí eu consigo descobrir quantos mols eu tenho. Tudo bem? Tá? E essa molaridade é mol por litro. Então depois vai sair meu resultado em litro, se eu for só analisar o volume. Tá? Então isso aqui é o mol. Tá? Isso aqui tem relação com mol. Isso aqui tem a ver com volume. Porque outro jeito de você representar a molaridade é o número de mols sobre o volume. Que nada mais é, esse N aqui, nada mais é que a massa sobre a massa molar. Tudo bem? Então ficou assim. 0,1, que foi o que o texto deu. 0,1 mol por litro. Foi o que o texto deu pra gente. Que é a nossa molaridade. Então a gente já tem a molaridade. A gente tem a massa que a gente achou. E o texto também deu pra gente a massa molar, que é 74 gramas. Então fica 0,1 vezes 0,27 dividido por 74. E a gente sabe que o que ele está pedindo, o que o exercício está pedindo? O nosso querido volume. Tá? E aí o que acontece? Quando eu multiplico, faço essa continha aqui, então eu vou lá, faço, por exemplo, o V para lá, então vai ficar 0,1 sobre vezes o volume,
igual a 0,027 sobre 74. Aí vai dar um valor. Aí você divide isso aqui por 0,1. No caso vai dar 0,036. Aí você vai dividir por 0,1, vai dar 0,0036. Tudo bem? E aí, como o resultado aqui, porque a molaridade que ele me deu está em mol por litro, quando eu separo só o volume, vai sair em quê? Em litro. Tudo bem? Então, e ele está me pedindo em ml. Ó, vou até mostrar. Ele está querendo em ml. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar esse de litro para ml. Então, eu transformo lá. Então, de 0,3 é só você multiplicar isso aqui por 10 vezes 3. Tudo bem? Para transformar. Porque em 1 litro eu tenho 10 elevada ao cubo ml. É por isso que eu multiplico por 10 vezes 3, tá? Para transformar. E aí eu fico com 3,6 ml. E aí quando a gente vai ver, a resposta mais perto é 3,7. Tudo bem? Deu para entender? Agora? Ok. Como eu disse, essa questão aqui é de praxe, tá? Eu vou tentar montar um questionarinho essa semana. Eu sei que faz tempo que não tem, mas eu vou tentar montar porque aí vocês vão treinando. Isso aqui é importante. Aí eu resolvo, mando um vídeo, sei lá, resolvendo essas questões porque caem bastante. Inclusive tem muita questão, principalmente no Enem. No último Enem caiu 3 questões de mistura-solução, tá? Concentração, tá? Foram 3 questões. 3 questões de 15 é muita coisa. Tá? No caso foi na segunda aplicação, tá? Mas acho que na primeira caiu 1 ou 2, tá? É muita coisa, tudo bem? Se você acertar as 3, boa, tudo bem? Mas a Unesp cobra bastante também isso aqui, muito. Isso, termo, é Unesp. Inclusive, eu amo termo. Bom, então vamos lá. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio, tudo bem? Que é o que eu estava falando. Então, o cloreto de sódio está dissolvido em água. O NA é comumente utilizado para higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lente de contato. Sua concentração é de 0,9%. Ou seja, eu tenho 0,9 gramas, porque ele falou que está em massa, tá bom? Em massa, ó, tá vendo? Massa. Então eu vou ter 0, aqui não é muito legal essa caneta. Lá no outro é bom. 0,9, tá? Gramas, tá? De cloreto de sódio a cada 100 gramas de água. Tudo bem? Então aqui no caso é cloreto de sódio. Vou colocar só um sódio aqui. E aqui de água. Tudo bem? Então é isso que essa informação já traz pra gente. E densidade igual a 1 grama por mol. Tá? Se é 1 grama por mol, se eu tiver 1 litro, quanto vai pesar? Se é 1 grama por ml, no caso. Se tiver 1000 ml, eu vou ter 1000 gramas. Então, 1 quilo. Se tiver 3000 ml, eu vou ter 3000 gramas. Tudo bem? Então, qual é a massa de NaCl em grama que deverá ser adicionada à água para preparar 500 ml desse soro? Tudo bem? Se eu tenho 500 ml de soro, eu vou ter 500 gramas de soro. Tudo bem? Então, fica assim. O que eu posso fazer? 500 ml é igual a 100. Tudo bem? 0,9. Isso aqui é uma vírgula, tá, gente? É igual a gama. Por exemplo. Eu gosto de usar essas coisas assim. Então, gama, aqui no caso, vai ser 500 vezes 0,19 dividido por 100. Ou seja, vamos lá, vamos fazer. 0,9 não é a mesma coisa que 9 vezes 10 é menos 1? Então fica assim, ó, 500 é 5. Sempre eu aconselho vocês, quando vocês estiverem no vestibular, a usar
notação científica porque vai ficando mais fácil. Você consegue ir cortando e tal. Eu acho que fica bem mais fácil. Então, 9 é igual a 9, né? No caso, 0,9 vezes 10 a menos 1. Tá? Sobre 100, que é 10 elevado ao quadrado. Tá? Então, aqui fica menos 1 com mais 2 dá menos 1. Só que quando eu mudo isso aqui, ele está dividindo. Quando eu passo para cima, eu vou passar ele multiplicando. Quando eu passo ele multiplicando, o que vai acontecer? Ele vai subir com menos 2. Tá? Eu mudo o meu sinal. Então vai ficar assim, ó. Mais 1, tá? Menos 2. Então eu já sei que meu resultado, que der aqui, vai ser 5 vezes 9, que é 45. Tudo bem? Vezes 10 elevado a menos 1. E qual que é isso aqui? Isso aqui é gramas, tudo bem? Ou seja, 4,5 gramas. Fechou? Deu para entender esse aqui? Esse aqui é mais fácil, mais de boa, né? Cai bastante desse aqui, principalmente Enem, tá? Mas eu preciso de mostrar um caso para vocês que é muito importante vocês saberem. Por quê? Aqui tá em 1 grama por mol, tudo bem? Então, teve gente que na hora pegou e já jogou 500, igual eu fiz aqui, tá bom? Mas, e se acontecesse de ser 1,20 gramas por mol? É muito diferente, tá bom? 1,20 é muito diferente de 1 grama, só por mol. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer lá, tá? Se eu tenho a cada 1 grama de solução... Opa! A cada 1,2 gramas, na verdade, de solução, eu tenho a cada... Pensa comigo. Então, eu vou ter 1,2 gramas de solução a cada, se for 1,20, que no caso, gramas por ml, a cada 1 ml, tudo bem? Aí eu vou ter que calcular para 500 ml. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção. Se for 1, taca e corre pro braço. Agora, se for números diferentes de 1, você tem que fazer o cálculo e descobrir qual que é a massa dessa solução. Tudo bem? Deu para entender? E aí, no caso aqui, por exemplo, ficaria 500 vezes 1,2. E aí, dividido por 1. Tanana. Isso aqui daria... Aí você jogaria esse resultado aqui no lugar do 500, tá? E aí, esse 500 seria meu 100%, tá? E aí, eu acharia 0,9 do que eu quero para achar essa massa. Deu para entender? Ou ficou muito confuso? Então, beleza. Vamos lá. Então, exercício 4, é o nosso penúltimo. Então, o quadro abaixo apresenta, né, o teor de cafeína em diferentes bebidas comumente consumidas pela população. Então, aqui ele trouxe. Da análise do quadro, conclui-se que o menor teor de cafeína por unidade de volume está presente no... Então, aqui eu tenho o volume ml e eu tenho quantidade média de cafeína em miligramas. O que eu tenho que fazer? O que ele quer saber? Nada menos do que a nossa concentração comum. E qual que é a fórmula da concentração comum? Massa por volume. Tudo bem? Eu vou só copiar essa imagem para colar no... Acho que eu não fiz isso antes. Para colar no coisa, para a gente ter na hora de resolver. Tá bom? Já vou... Beleza. Então vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer? Nossa querida concentração comum, que é massa por volume. É só isso que a gente precisa fazer. Ponto. Então, o que a gente tem que fazer? Dividir a minha massa pelo meu volume. Então, 120 dividido por 80. Então, aqui, se a gente dividir, fica 3 por 2. Tá? Aí fica, por exemplo, eu estou falando em
por exemplo, se a gente simplificar isso aqui, que 120 por 80 dá 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1,3. 3 dividido por 2 dá 1. Não, 1,5, né? Ah, é só você pensar em 3 reais dividido por 2. Então aqui eu tenho 1,5, tá? Miligramas por ml. Tudo bem? Eu vou fazer assim, mas na hora você pode analisar o que tem menos, assim, e tal. Porque lembra só que a concentração, ela vai ser inversamente proporcional ao meu volume. Então, quanto maior a minha menor o meu volume, maior a minha concentração. Então, quanto maior o meu volume, menor vai ser a minha concentração. Tudo bem? No caso, se eu manter a minha massa. Tá? Então, 35 por 50 vai dar 1, deixa eu ir fazendo aqui na calculadora para ir mais rápido. E vou colocando. Porque isso aí vocês sabem fazer. Tá? Então, aqui no caso, 35 por 50 dá 0,7. Então, aqui já é menor. Tudo bem? 45 por 180. Oi. Trocar. Eu não tava vendo o chat. Tá concentrado aqui. Então vamos lá. Aí dá 45 por 180, vai dar 0,25. Tá? Até porque 180 é 2 vezes 90 e 45 é 2 vezes. E 90 2 vezes 45. 250 por 80. 80 por 250 é igual a 132, ou 0,32, é um pouquinho maior. Tudo bem? E na hora isso aqui é rápido de fazer. Eu acho assim, você não vai perder 2 minutos fazendo isso aqui. E você tem a questão ganha, porque é um jeito que eu sei lá, rápido. E assim, é certeza que você vai acertar a questão. Às vezes eu faço ela completinha, porque tem gente que só vai por análise de coisa, de concentração, sabe? E aqui a última vai dar 0,4. Tudo bem? Então a gente sabe que qual que é a menor? Nosso querido chá preto. Por quê? Isso aqui é só uma concentração comum. Então concentração é igual a massa pelo volume. Se ele deu a minha massa e volume e ele quer achar a minha concentração, é só fazer a cálculo. Tudo bem? E aí quando você precisar de achar, assim, você tá com pouco tempo, é só você fazer aquelas relaçõezinhas que eu falei. Quanto maior a concentração, maior o volume, menor o volume, tá? E aqui é proporcional. Então se a massa for grande, o meu volume provavelmente vai ser grande. Tudo bem? Se ele for pequeno, a concentração é pequena. E ele é inversamente proporcional aqui, o volume. Tudo bem? É diretamente, o outro é inversamente. Então, deu pra entender essa aqui? Acho que sim, né? Ó, deixa eu voltar. O que ele tá falando pra mim? Ele quer descobrir o menor teor. O que significa teor? Concentração. Se é o menor... Porque o chocolate tinha mais. Tá? Quando eu falo de menor teor, é maior concentração. Ou é menor concentração. Tudo bem? E aí eu só dividir. Por exemplo, 120 por 80 vai dar 1,5. Tudo bem? 35 por 50 a gente viu que vai dar 0,7. Esse aqui eu não lembro. Esse aqui vai dar 0,25. Tudo bem? Esse aqui
vai dar 0,32. Tudo bem? E o chocolate quente vai dar 25 por 60. No caso, vai dar 0,4. Se ele está querendo o menor teor de cafeína, eu tenho que analisar. Esse aqui é 1,5, esse é 0,7, é menor. Mas o menor mesmo vai ser o 0,25. Deu para entender agora? Que é o nosso querido chá preto. Deu para entender, Nara? Acho que sim, mas é só você fazendo essas... dividir a massa pelo volume, ó. Então, se ele me deu a massa, ele quer a concentração, ó. Concentração. Ele quer concentração, certo? E ele me deu a massa e o volume, é só correr para o braço. É só você fazer massa dividida pelo volume. Tudo bem? E aí você vai descobrir. Então, 120 dividido por 80, 35 dividido por 50. E aí você pega o menor número. Então, no caso aqui, 0,25 é menor, por exemplo, que 0,4 e 0,32. Tá? Porque 0,4 é 0,40. Tá? Que é maior que 0,25. Então, a gente acha que a nossa resposta é o chá preto. Ah, você tinha esquecido que 0,4 era 0,40? Sim. Acontece, eu também faço bastante isso. Tá bom? Então, beleza, vamos lá. Agora, o próximo exercício. O nosso querido último exercício, que é de boinhas também. Então, ele está falando que todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vivem em rios, lagos e oceanos. Os processos biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem profunda influência na química das águas naturais de todo o planeta. O oxigênio é o ator dominante na química, blá 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 blá. Devido à sua baixa solubilidade em água, dissolve 9 mg por litro a 20 graus Celsius. Tá bom? E a disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica e anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado demanda bioquímica de oxigênio, lembra que a gente falou sobre isso aqui em ecologia, que a eutrofização diminui a minha demanda bioquímica de oxigênio, foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente no sistema hídrico. A DBO corresponde à massa de O2 em miligramas necessária para massa de O2 em miligramas necessárias para realizar a oxidação total do carbono orgânico, então do açúcar, tá? Carboidrato, em 1 litro de água, tá? Então vamos lá. Ele deu aqui as massas molares para a gente descobrir os bagulho. Suponha que 10 mg de açúcar, tá? E a fórmula mínima dele vai ser CH2O, e massa molar de 30 gramas por mol. São dissolvidos em 1 litro de água, enquanto a DBO será aumentada. Tudo bem? Então vamos fazer esse cálculozinho. Primeiro a gente tem que fazer a equação dele, tá? De reação. Então aqui eu tenho o meu açúcar. Porque aqui ele está falando a oxidação disso aqui. Tá bom? Ele está falando da oxidação. Aqui. E toda oxidação, toda queima, por exemplo, essa oxidação do açúcar normalmente acontece nos indivíduos, pela respiração celular. Tudo bem? Então toda queima, é por isso que a gente usa o oxigênio. Então toda essa oxidação de um elemento, de alguma coisa orgânica, vai gerar CO2 mais, esse é maiúsculo, senão fica parecendo cobalto, mais água. Tudo bem? Certo aqui? E se a gente for balancear, a gente vai ver que é 1 para 1 para 1 para 1. Tudo bem? É 1 para 1. Então, a nossa proporção. Isso aqui é extremamente importante porque a gente vai estar mexendo com estequiometria. Por isso que a nossa última aula é importante. Quem ainda não assistiu, assiste lá, galera. Que é extremamente importante aprender estequiometria para química, que é a regra de 3, tá? Que é proporção. Tá? E aí ele me deu as massas molares, tá?
Então, e pediu para eu achar lá do outro negócio. Então, a fórmula mínima é de massa molar 30 gramas por mol. Se ele é 1 por 1, então se eu tenho 1 mol para cada, e eu preciso de 1 mol de O2 para oxidar 1 mol de açúcar, certo? O que vai acontecer? Eu preciso de 30 gramas, tá? Para oxidar, no caso eu preciso de alguma coisa para oxidar essas 30 gramas de açúcar. Então, a gente sabe, se é O2, a gente sabe aqui, ó, 16 mais 16, 32. Então, eu preciso de 32 gramas para oxidar esses 30 gramas de açúcar. Tudo bem? E aí, ele deu para mim que ele quer saber que são 10 miligramas de açúcar. Tudo bem? Dissolvidos em 1 litro de água. Então, essa concentraçãozinha aí é 10 miligramas por litro de água. Tá bom? E esse resultado aqui vai sair em miligramas também, porque esse aqui está em miligramas. Tá bom? Então, fazendo essa continha aqui, essa incógnita aqui, que nem eu sei o que é, vai dar, ó, fica, isso aqui é 10, né? Então, no caso, fica 10 vezes 32, 320, tá? 320 dividido por 30, vai dar 32 dividido por 3, 8 por 3? Não, 24, não tem, não é um número exato. Então, fica assim, ó. O resultado, depois vocês fizerem a conta, vai dar 10,7 miligramas por litro. Tudo bem? De quê? De O2. Deu para entender isso aqui? Certeza? Quer que volta? Deu para entender tudo? Tem algum exercício que ficou na dúvida? Eu posso resolver de novo. Nesse aqui mesmo? Tá bom, vou voltar então um pouquinho. Bom, então, o que quer dizer? Ele está falando lá da minha demanda bioquímica, blá, 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 blá. Aí a minha equação, a gente tem que pensar, o que ele está falando? Eu quero quanto que eu vou aumentar a minha demanda. Porque, o que significa demanda? Quanto mais de oxigênio eu preciso, tudo bem? Demanda, lembra, demanda de um produto é quanto mais está saindo desse produto, tudo bem? Então, quanto mais de oxigênio está saindo, quanto mais eu preciso desse oxigênio. Então, a gente vai fazer equaçãozinha de oxidação dessa molécula orgânica, tudo bem? Que é o que eu uso o oxigênio do meio ambiente, que é a respiração celular, lembra? Que é uma oxidação, tá bom? Que a gente já viu respiração celular, inclusive na última aula, tá? Então, toda oxidação vai gerar toda oxidação de um composto orgânico, tá? Vai gerar CO2 mais água. Tudo bem? CO2 mais água. E aí, quando a gente vai fazer balanceamento, aqui ó, tem 3 oxigênios. Aqui tem 3 oxigênios. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 1 carbono. Aqui eu tenho 1 carbono. Então tá balanceado. Ou seja, a minha proporção é de 1 para 1. Tá bom? Então eu vou, a cada 1 mol de oxigênio, eu vou oxidar 1 mol de açúcar. Tá? Que é o que ele está me dizendo aqui, basicamente. Aí então, eu sei, ele me deu a massa molar do açúcar, tá? Para eu transformar isso aqui. Se a cada 1 mol de oxigênio eu oxido 1 mol de coisa, então aqui eu tenho a cada 30 gramas, a cada 32 gramas, porque ó, O2 é 16 vezes 2, tá? Então, a cada 32 gramas de oxigênio, eu oxido 30 gramas do açúcar. Tudo bem? Então, aqui. E aí, o que ele quer saber? Quantas
vezes ser, enquanto a DBO vai ser aumentada. Então, enquanto eu vou perder esse oxigênio, mais ou menos. Tudo bem? Então, fica aqui, ó. Se 10 miligramas de açúcar, daqui vai dar 10 miligramas de açúcar por litro, tá? Que é a minha concentração. Que é como se fosse isso aqui, tá? Então, é 10 miligramas no litro lá. E aqui já vai ser em miligramas por litro também, tá bom? Deu 2 por litro, tá? É o O2 que está em litro do coisa, depois, tá? Então, quando eu fizer as contas, isso aqui vai dar 10,7. Tudo bem? Por que eu coloquei esse 10 miligramas aí? Porque ele me deu aqui, ó. Esse aqui eu tenho 30 gramas, certo? Tenho 30 gramas aqui, que são oxidados por 32 de oxigênio. Quanto de oxigênio eu preciso para oxidar 10 miligramas? E é isso que ele quer saber. Aí a gente descobre que é 10,7, tá? Miligramas de oxigênio. E aí desse oxigênio por litro. Deu para entender toda a matéria? Então é isso. Eu vou gerar uma listinha e eu vou gravar. Eu vou fazer isso hoje, eu acho. Fé. Vou gravar a resolução de outros exercícios, tá? Porque é realmente um assunto muito importante no vestibular, tá? Seja o Unesp, Unicamp também cai bastante, a USP, tá? Nesses vestibulares mais... os mais populares sempre caem essas coisas, tudo bem? E aí, semana que vem eu não lembro qual que é a nossa aula, mas eu acho que é termo. Se for termo, muito bom. Tá bom, gente? Muito obrigado por assistirem. Se tiverem alguma dúvida, é só me chamar, tudo bem? Lá no WhatsApp. Vou parar aqui a gravação.